Doutor Antônio Cláudio Neves, ele é geriatra e gerontólogo, é membro da diretoria da Sociedade Médica de Sergipe, membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, palestrante e escritor, voluntário e presidente da Associação dos Amigos Idosos do Brasil, a AME. Eu já quero dar as boas-vindas a ele e já fazendo uma pergunta, doutor Antônio, muito bem-vindo ao Além da Pauta. Eu queria saber, nesse quesito, falando de SUS, falando de pandemia, qual é a situação dos nossos idosos, que é a sua área, né? É verdade, Kátia, é uma boa pergunta. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, saudar as pessoas que falaram anteriormente a mim, a Clarice, a Conceição, pessoas maravilhosas que têm uma estima grande. A questão dos idosos é algo particular que merece atenção agora e futura. A população idosa tem sofrido muito, não somente pela questão da incidência de maior risco, como os temores, o isolamento mais rigoroso nas pessoas idosas, trazendo um comprometimento da qualidade de vida e trazendo já problemas de ordem sociais e psicológica para os idosos. Então, é algo que realmente traz uma preocupação grande e eu tenho tido o trabalho até de fazer uma pequena campanha de pregar segurança, pregar todas as medidas higiênicas sem terror, porque temos idosos já com problemas de ordem psicológica em função, às vezes, do temor. O medo traz problemas e faz ter distúrbio de sono, alteração de humor, aumento de incidência de picos hipertensivos, descompensações de diversas patologias, e isso tem trazido uma preocupação. E o medo é que essa sequela da pandemia perdure, que muitos idosos fiquem com esse medo por muito tempo e isso traga um comprometimento crônico de uma parcela da população idosa. Isso traz, sim, receios em relação à população idosa. Aproveitando, doutor Antônio, que o senhor já tocou nesse assunto, o medo, né, de contaminação pelo vírus ele é muito grande, principalmente, né, entre os idosos, que são considerados aí grupo de risco, mas como a gente, né, dosar com os nossos idosos, né, essa prevenção para não contrair o vírus, né, e também essa saúde mental, porque a gente sabe que ficar em casa trancado, não tem quem aguente mais ficar tantos meses, né, sem socializar. Como é que a gente vai dosar, né, a vida social, a retomada das atividades, mas com todos os cuidados necessários? Muito bem. Eu já tenho começado até a prescrever sessões de pilates, eu oriento, recomendo individual. Eu já começo a colocar a palavra individual para algumas terapias que antes eram feitas de forma coletiva, para estimular realmente a saída de casa com segurança. Então, nós temos que começar a ter essa transição de ressocializar a pessoa idosa com segurança. Eu tenho um pedido às famílias que, alguns idosos que já têm problema, que pregue o máximo possível as medidas higiênicas, lavagem das mãos, isolamentos das máscaras, mas que evitem que o idoso fique assistindo matérias deprimentes, né? Com mortes, com sofrimentos, porque às vezes até as TVs ficam até na intenção de educar, muitas vezes aquelas cenas deprimentes trazem problemas psicológicos para o idoso. Então, pregar a segurança sem pregar o medo, né? A gente tem que tentar fazer isso, não é fácil, é um desafio imenso, e que o idoso possa se ressocializar, voltar às suas atividades com o máximo de segurança, minimizando o que pode trazer problemas psicológicos, que são os medos. Então, é um desafio, a gente tem que ter muito carinho nessa transição, nessa conduta. Como foi a questão do Covid pegou a humanidade não preparada, até do ponto de vista educacional, nós assistimos realmente muitas sequelas, mortes por Covid e sequelas pelo medo do Covid. E essas sequelas têm ficado, inclusive mortes têm acontecido, não por Covid, mas pelo medo do Covid. Né? O terror mata, o terror precipita doenças, infartos, AVCs, e isso infelizmente aconteceu. Né? Então a gente tem que ter essa cautela de pregar segurança com carinho, sem terror. Né? Doutor Antônio, essa questão dos problemas, não só o medo, mas também essa prisão domiciliar que foi imposta a todos, né? E de forma especial, os idosos, por exemplo, a minha mãe tem 77 anos, é sua paciente, inclusive. Ela é
hiperativa. Esta semana, ela está 7 meses em casa, saindo o mínimo possível quando é realmente extremamente necessário, e sai e volta comigo. Esta semana eu a levei ao médico e fiquei preocupada com a fala dela. Ela disse, eu estou muito nervosa, estou ficando muito nervosa. Na verdade, ela está ansiosa, porque ela está em prisão domiciliar, praticamente. Então, isso acarreta problemas de ordem emocional sério, né, e pode se encaminhar para uma depressão. É uma realidade também que afeta não só idosos, mas também muitos jovens. Eu tenho ouvido muito dos pais, de forma geral, essa reclamação de que o filho está muito retraído, ele está ficando doente com essa história de estar preso em casa. Como administrar isso? Muito bem. Primeira coisa, Kátia, tem que estar atento ao seguinte, algumas omissões existem pelo Ministério da Saúde, temos que colocar aqui. Eu fiz consultas online para o Brasil todo, eu não parei, não fechei meu consultório. Atendi pacientes com medo de Covid e atendi pacientes com Covid com medo de internamento. Atendi muitos pacientes. Cheguei a sair 11 horas da noite atendendo pacientes no consultório com febre, tosse, dispneia, não queriam ir para a urgência, idosos, meus pacientes. Graças ao bom Deus, nenhum se internou, nenhum foi a óbito. Eu não usei cloroquina, não usei vermectina, utilizei com critérios e cautelas para os hipertensos e diabéticos o corticoide, antibiótico, início logo, e nenhum paciente complicou, nenhum idoso, inclusive diabéticos, hipertensos, nenhum se internou. Chegando até a ter casos dispneicos que era para ser internado e recusando internamentos. E esses pacientes não complicaram porque a gente tomou a medida inicial logo, medicando sem vacilar no início, não esperando o exame complementar, apostando na clínica imediata. Isso deu os bons resultados. O que é que nós assistimos agora nessa transição? Eu continuo fazendo as consultas de forma prática, fazendo uma entrevista prática para vocês. Eu faço consulta online, Brasil todo, Minas Gerais, São Paulo. Outro dia eu atendi uma idosa, mora só, consulta online, e online comigo, ela sozinha na casa, usando máscara, e já tinha tido Covid em junho, e sem sair de casa. Pronto, vou para um exemplo. O Ministério da Saúde, falta as autoridades tomarem uma posição, aí voltando, daqui a pouco a gente entra no SUS. As pessoas, a Organização Mundial de Saúde colocou recentemente que a imunidade é forte para quem já teve Covid. Sabemos que pode ter reinfecção, mas que são casos raros. O que fazer com quem já teve o Covid? As pessoas que já estão imunizadas, né, que têm até um contato antígeno maior do que qualquer vacina traria. Essas pessoas para continuarem isoladas? São para continuar usando máscaras? Então, são perguntas que a imprensa tem que começar a fazer às autoridades da área de saúde, aos gestores, e eles têm que começar a ter reuniões, conselhos e tomar posições para que eu sozinho como médico, até eticamente, não fique tomando posição individual. A gente precisa já de alguns posicionamentos das autoridades de saúde do país, né, nessa transição, porque a falta de definição leva à insegurança e leva a sequelas psicológicas. Então, nós temos um medo permanente ainda em pessoas que o risco de uma complicação já é mínimo. Uma idosa que já teve o Covid, já está imunizada, a gente sabe que ela tem o risco de nova infecção é pequeno, e ela continua em casa, isolada e usando máscara sozinha, sem dormir, com insônia. Isso na minha prática. Então, está faltando um posicionamento do Ministério da Saúde em relação a essa situação. E isso cresce. E como vão agir? Então, a gente precisa começar a cobrar um posicionamento maior das autoridades na gestão pública do país em relação à gestão do SUS, e aí critérios para que os outros profissionais do SUS e além SUS possam começar a ter uma segurança ética na orientação a esses pacientes, né? Então, a gente tem lacunas aí, nós temos várias lacunas. É verdade, doutor Antônio, a gente teria aqui a tarde inteira para discorrer sobre esse tema, mas infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar aqui o espaço aberto, a gente tem um minutinho ainda para o senhor falar, se despedir e ao mesmo tempo deixar uma mensagem para esse idoso de como ele deve se comportar ao procurar o SUS, principalmente nesse período de pandemia. Pronto, nós não falamos sobre o SUS até, mas eu vou deixar a mensagem. Rapidamente sobre o SUS, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia há décadas tem diagnóstico sobre a questão do SUS. O SUS ele tem carência de eficácia por falta de planejamento, em criação de protocolos eficazes e capacitação dos profissionais, principalmente na atenção básica, para que não haja sobrecarga e a prevenção seja mais capaz, mais eficaz. Isso é um ponto. Em relação aos idosos, o que nós temos que dizer é o seguinte: manter a segurança, os grupos de risco,
idosos, diabéticos, mesmo aqueles abaixo de 60 anos, hipertensos, obesos, aqueles que usam imunossupressores, transplantados, pacientes oncológicos em tratamentos. Esses pacientes devem ter um maior cuidado, manter um rigor maior na questão dos cuidados higiênicos e isolamentos, né? E na questão de cuidados com a própria saúde, para evitar descompensação de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, que possam favorecer a complicações, internamentos e até perda de vidas. E aí, por fim, a humanidade está superando o Covid, temos que deixar a mensagem de esperança, a mortalidade está caindo, os internamentos estão caindo, o ser humano, perdemos vidas, mas a grande maioria está tendo recuperação, a grande maioria está já, acredito, com a imunidade pronta, já com anticorpos e células prontas de defesa, e a nossa tendência é superar essa epidemia e manter a vida, manter a esperança, porque a vida continua e a pandemia vai passar, temos que ter fé em Deus e fé na força do ser humano, que unido irá vencer. É verdade. Doutor Antônio, muito obrigada pelas palavras também agora, né, de otimismo, né, de esperança, e a gente espera em breve tê-lo novamente aqui no Além da Pauta. Uma boa tarde para o senhor.